Eu sou Eunice Almeida e estou aqui com a minha irmã Sandra e vamos falar sobre o Salmo 23. Deus colocou no meu coração de falar um pouquinho sobre esse salmo. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor a seu nome. O que me faz lembrar o Salmo, o versículo 1, onde diz lá, nada me faltará, faz com que eu vá lá em Mateus 6:26. Amém? Quem puder, quem estiver com a Bíblia aí na mão, vá lá em Mateus 6:26. Amém? Nós temos que olhar para as aves, que não cegam, não semeiam, não juntam nos celeiros, e elas são alimentadas. Amém? E nós temos mais valor do que as aves, do que os animais. Amém? Pois, então eu fui em Mateus, para poder falar isso. Nada nos faltará. Se não falta as aves, aos animais, irá faltar para nós? Não. Se nós somos mais importantes do que as aves e os animais, Deus jamais irá deixar faltar o nosso alimento. Amém? O versículo 2 lembra que, mesmo que o mundo esteja em período de seca espiritual, amém? Nós estaremos no repouso de Jesus. As palavras de Deus são espírito e vida, o verdadeiro pão que desce dos céus. Amém? Isso, pronto, se a gente ler lá o versículo 2, do Salmos 23, lembra isso, que Deus nos alimenta, nos protege quando nós estamos mesmo na presença dele. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho sobre o 3, o versículo 3. Porque lá em João 10:9, também quem tiver uma Bíblia assim ao lado e puder olhar, e ler, acompanhar, isso é muito bom. É João 10, versículo 9. Diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, saciar, e entrará e sairá, e achará pastagem. O que significa pastagem? É o alimento. Amém? Quando é falado, guia-me mansamente pelas veredas da justiça, é para nós não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, e sim em frente, em direção a Jesus. Amém? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrar. Amém? Vou passar a palavra para nossa irmã Sandra. Olá, irmãos que estão aí desse lado, estão a assistir. É assim, a mim couve-me falar nos versículos que restam, amém? No 4, que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Como a irmã Eunice falou nos 3 primeiros versículos, os 3 primeiros versículos falam-nos como se nós fôssemos ovelhas, amém? Que aceitam como o seu único Salvador o nosso Deus, amém? E nós, como ovelhas, nós temos as nossas angústias, os nossos problemas, amém? As nossas tormentas, e nós temos que ter presente principalmente isto:
Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos vai faltar, nem quando estamos na pior altura da nossa vida, na pior fase da nossa vida, amém? Porque Ele guia-nos pelas águas tranquilas. E então nós passamos de viajantes que somos guiados por Deus. Ele é o nosso guia. Amém? Ao longo da nossa caminhada, é Ele que nos guia na nossa jornada. Nós vamos sendo guiados principalmente por Deus. Durante o nosso caminhar passamos por tudo o que se possa imaginar. Irmãos, se você está com angústias, com temores, com tormentas, com medo da morte, com doenças que pensa que não têm cura, tudo o que não sequer às vezes imaginamos, amém? Não tenham medo, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos vai deixar faltar nada. Ele vai nos guiar. Nós vamos ser viajantes nesta nossa jornada de cabeça erguida, porque sabemos que mesmo quando nós andamos pelo vale da morte, da sombra da morte, nós não deveremos temer jamais alguma coisa. Porquê? Porque o Senhor está connosco. Ele está lá, de braços abertos, com a sua vara e o seu cajado para nos consolar. Amém? Amém. Não tenham medo, porque quando a tormenta passa e deixamos de ser viajantes, passamos a ser hóspedes. E hóspedes aonde? No hospedeiro do nosso Deus, na casa do nosso Deus, amém? Ele vai nos hospedar de braços abertos. Ele vai preparar uma grande mesa para nós. E principalmente não tenham medo dos inimigos que encontram na vossa caminhada, porque eles vão ser os primeiros a estarem com vocês, reunidos na mesa do Senhor, a verem a vossa vitória. Amém? Amém. Nós sabemos perdoar, temos que saber perdoar e ser perdoados. Amém? Não tenham medo. Pode acontecer o que acontecer, nós podemos ir abaixo, mas Deus é mais que tudo e Ele está lá para nos amparar na nossa queda. Amém? Amém. Nós caímos, mas Ele está lá e consola-nos, ergue-nos, unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice vai transbordar, que é isso que Deus quer para cada um de nós. Amém. Estes versículos, eles dizem-nos 3 grandes verdades: a previsão, direção e a comunhão. Amém? Como nos fala, a previsão é que nada nos faltará. A direção é porque Ele vai nos guiar mansamente a águas tranquilas. E a comunhão é quando Ele nos mete na mesma mesa com os nossos inimigos. Há uma comunhão entre todos. Amém? Amém. E a melhor vitória nossa é ver que os nossos inimigos verão a nossa vitória. Amém. E que com Deus estamos melhores do que sem Ele. Amém? Amém. E eu tenho que recorrer à minha cábula, amém? Porque muitas vezes eu, por exemplo, estive a falar metade das coisas que não escrevi, amém? Pois, mas Porque é assim que acontece. funciona. Nós assim fazemos que Deus muita trabalha. oração. Ele usa a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca. E através de nós, Deus usa palavras de conforto para vocês que estão a assistir, amém? Portanto, não tenham medo de passarem por aquilo que estão a passar. Agarrem-se somente a uma coisa: Deus é a nossa salvação, amém? E se vocês crerem de todo o coração que Deus é a nossa salvação, podem passar
aquilo que passarem, mas Deus vai lá estar no fim, na vossa queda, para vos elevar a águas tranquilas, à salvação, pois Jesus é a nossa salvação. Amém? E, inclusive, eu queria dar um pequeno testemunho que eu vi, inclusive, de um pastor que ele foi visitar uma das suas ovelhas que estava enferma no hospital. E o rapaz falava: pastor, mas como pode uma coisa dessa? Eu estar aqui no hospital, eu tenho tanto que fazer lá fora, e meu trabalho, e as minhas coisas, quem está a gerir? Então o pastor falou para ele: mas por que essa preocupação? E ele então disse: olha, eu tenho que ficar 30 dias internado, e o médico prescreveu todos esses remédios. E ele falou: eu posso ver essa receita? Sim, pode. E lá estavam 5 remédios. Então ele falou assim: olha, escuta o que eu vou te falar. O pastor falou para sua ovelha. E ele falou assim: ele falou: olha, 5 vezes você vai ter que tomar esse remédio, certo? Em horários diferentes. Sim. Então é assim: você vai ler o Salmo 23 5 vezes no dia. Ele falou assim: mas 5 vezes eu não posso fazer tudo de uma vez pela manhã? Não. O remédio você vai tomar todos de uma vez? Não. Então pronto, você vai fazer isso, certo? Amém. Ele fez e pronto. Com 7 dias o médico chegou para fazer novos exames e ele estava totalmente curado. Amém? Por isso que eu falo, esse é um salmo poderoso, o 23, abençoado, e que Deus realmente prospera nas nossas vidas. Basta nós crermos, acreditar e acreditar que Jesus é o nosso único Salvador. Amém? E nós, sabendo quem Cristo é, amém, nós podemos ter descanso, que nos fala em que deitar-me fazem verdes pastos, amém? Quando nós vimos um pasto completamente verdejante, o que é que nos apetece fazer? Deitar, descansar, amém? Amém. O refrigério, que é o alívio, por exemplo, como a nossa pastora Sara nos teve a dar agora há bocado ali atrás uma explicação do que era o refrigério. Olha, pensa em mim, eu transpiro muito, mas quando eu vejo uma brisa de ar fresco faço assim, é um alívio, um refrigério, amém? Isso fala-nos aqui na parte que diz: guia mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, amém? E a direção é guiar pelas veredas da justiça por amor do seu nome, que é Jesus. Amém. Amém? E mais, Cristo é a nossa companhia, Jesus é a nossa companhia, como nos fala ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porquê? Porque Jesus está connosco. Amém? O conforto. Nós muitas vezes precisamos de um conforto, amém? E Deus nos dá esse conforto e diz aqui assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Amém. Amém? E ainda, Ele nos sustenta, que é quando, no fim de todas as tormentas, cada um de nós passa e está a passar, Ele prepara uma mesa para cada um de nós, na presença dos nossos inimigos, e unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Ele é o nosso conforto, Ele nos sustenta, Ele nos leva de voltamente ao de cima. É o nosso gozo. Porquê? Que Ele nos alegra. Amém. E nos faz companhia. Amém. E depois para terminar, de minha parte, amém, de tudo aquilo que nós passamos, falta de dinheiro, falta de comida, doenças terminais muitas vezes, agora neste século que se ouve falar em doenças terminais, cancro, em crises, amém, não tenham medo, porque se lerem o Salmo 23, Deus, o Senhor Jesus, é nosso, é tudo para nós. Ele nos ajuda, Ele nos conforta.
E no fim de todas essas angústias e todos os tormentos por que nós passamos, Ele, se nós tivermos força de vontade e querermos que Deus é a nossa salvação, o 6, para terminar, o versículo 6 diz tudo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Esta última parte do versículo 6, ele nos diz que nós vamos permanecer na casa do Senhor. Mas para isso temos que acreditar, ter fé e crer que nós temos que passar pelo que estamos a passar para podermos ser vitoriosos. Amém. Amém? Isso serve para a gente fortalecer, né? Nós passamos por provas, sim, passamos, mas isso é para fortalecer aqueles que andam na presença de Jesus, com certeza, jamais. Jesus jamais abandona os seus filhos. Amém? Então vamos orar, vamos jejuar, vamos falar com Deus quando nós levantamos, quando nós vamos almoçar, quando nós vamos deitar, vamos sempre falar com Deus, entende? De filho mesmo para pai, vamos conversar com Ele e pedir pela nossa família, pedir pelos nossos amigos, pedir pela igreja que congregamos e todas as igrejas, amém? E com certeza seremos vitoriosos, porque nós já passamos por provas, sim, passamos por muitas, todos os dias, pecamos todos os dias, mas quando nós estamos na presença de Deus, na direção de Deus, não vamos desviar nem para a esquerda nem para a direita, sim, vamos seguir em direção a Jesus, amém? Irmãos, oração é uma coisa muito simples, é uma conversa nossa com Jesus, amém? É como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo, porque Jesus é o nosso melhor amigo, amém? Então é assim, peça a Deus, agradeça primeiro, porque particularmente, eu agradeço primeiro, porque minha vida, graças a Deus, tem sido uma bênção, desde o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, desde o dia que eu fui batizada, minha vida tem sido uma bênção. Então, sempre que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Jesus. E claro, sempre a gente tem alguma coisa para pedir, né? Pronto. Mas eu procuro pedir sempre a Ele saúde, porque as outras coisas serão acrescentadas, como diz na palavra, todas as coisas serão acrescentadas. Então, oração é uma coisa simples, tranquila que podemos fazer, né? De preferência sozinhos, no nosso cantinho, né? Sem muitas pessoas perto, porque tira toda a atenção. Mas pronto. Então falamos com Jesus, pedimos a Ele, agradecemos, pedimos aquilo que nós queremos. Quando queremos fazer um propósito, fazemos, colocamos nosso joelhinho no chão, oramos e com certeza Ele não abandona jamais o seu Filho amado. Amém? Agora eu queria falar um pouquinho sobre missão. Muitas pessoas pensam que missionários são aqueles apenas que foram consagrados. Não, engano. Missionários são todos nós, são todos aqueles que têm um amor no coração, são todos aqueles que ajudam o próximo, são todos aqueles que ajudam aqueles mais necessitados, são aqueles que dão um abraço em alguém que está embaixo, que está triste, angustiado. Então, até um abraço, nós mostramos que somos missionários. Então, eu venho pedir nesse instante, Senhor, que abençoe todos os missionários, não só da igreja Shalom, mas sim de toda a igreja, de todo o mundo, Senhor. Eu peço, em nome de Jesus, que todos nós sejamos abençoados. Amém. Irmãos, espero que tenham gostado de assistir a este vídeo. É o primeiro de muitos, não é? Podem nos seguir através da página que vai passar em rodapé, amém? E para terminar, eu vou fazer uma oração pela salvação individual e a salvação do mundo, amém?
E quem me está a ver e queira neste momento sentir o que é conhecer Jesus, que esteja angustiado e que pense que não tem mais salvação, mais saída, que o problema que esteja a passar não tenha saída, amém? Basta dizer assim, diga comigo: eu aceito acima de tudo aquele que é o único Salvador da minha vida, Jesus. Se você crer que isto é verdade, que Jesus é a nossa única salvação, estará com a vitória no final da jornada, amém? E então diga assim esta oração: ó Deus, Senhor, eu te peço, salva, refrigera a minha alma, salva toda a situação, abençoa tudo aquilo que na minha vida estiver errado, amém? Eu quero ser um viajante, quero ser um hospedeiro na tua casa, Senhor. Eu quero seguir os teus caminhos e eu te peço, ajuda-me a ultrapassar todas estas dificuldades, porque eu sei e creio que estas dificuldades não são as minhas, são as do meu inimigo. Amém? Amém. Também quero fazer uma oração por todo o mundo. Amém. Porque todos vemos notícias, embora eu fuja delas. Eu não vejo notícias, mas ouço. Toda a gente comenta guerras que já acabaram e que voltaram. Porquê? Porque perderam a fé. Muitas vezes as guerras recomeçam porque acham que a tormenta já passou. É verdade. E deixam a fé para trás. E quando a fé fica para trás, as tormentas recomeçam outra vez. Começa tudo novamente. Amém? E nós temos que nunca, mas nunca, nunca perder a nossa fé, mesmo quando as nossas tormentas já passaram. Amém. Amém? Portanto, nunca vacila. Como a Eunice disse, não olhe nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, mas sempre em frente, porque frente está a vitória. Amém. Em frente está Jesus e não a nossa derrota. Amém. E sim a nossa vitória. Amém? Nós queremos desejar um bom dia na companhia de Jesus. Espero que nos voltem a seguir no próximo tema, que ainda não sabemos qual é, mas espero que tenham gostado de nos ouvir, que esta palavra de conforto tenha chegado ao coração de cada um de vocês e que, por assim dizer, nós tenhamos ajudado na resolução dos seus problemas. Que não somos nós que ajudamos a resolver os seus problemas, mas foi sim Jesus que nos usou através da nossa boca para vos levar a vocês uma palavra de conforto. Amém. Amém? Amém. Nós agradecemos e tudo de bom. Deus. E que Deus abençoe a todos os irmãos que estão nesse momento nos ouvindo e que pratique a palavra, porque tudo que a gente quer saber, tem curiosidade de saber, está aqui, está na palavra. E vamos amar mais uns aos outros para poder chegar mais perto de Deus. Amém? Essa vitória. Eu agradeço. Amém.